Vou apresentar aqui o colega Rafael Kurkowski, que é promotor de justiça no estado de Sergipe, do Ministério Público de Sergipe, atualmente exercendo as suas funções como coordenador de disciplina da Corregedoria Nacional do Ministério Público, é mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, doutorando em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é autor de vários livros, artigos, já festejado pela doutrina, mas eu dou como destaque, porque é um livro que eu já li, Execução Provisória da Pena no Júri, Fundamentos Políticos e Jurídicos por questões sanitárias, como ele vai assumir aqui o púlpito, eu vou assistir ele aqui da lateral do plenário, tá? Colega Rafael, com a palavra. Olá, muito boa tarde a todos, aos colegas especialmente. Sem perder tempo e falar depois da colega Simone fica mais difícil ainda pela riqueza de detalhes e informações e o assunto muito pragmático com o qual ela nos brindou. O assunto que coube a mim vamos explorar agora, execução provisória da pena no júri, um assunto em relação ao qual eu tenho estudado faz um tempo já. E eu me penitencio antes só em relação aos cumprimentos, é claro. Eu cumprimento aqui especialmente a conselheira Fernanda Marinella, doutora Fernanda Marinella, pela oportunidade de falar neste evento, ao colega Dani Salles por manter a excelência deste evento, que se encontra na quarta edição já, com assuntos sempre candentes e muito interessantes. Igualmente, e encerrando aqui, eu cumprimento os meus ex-colegas do Ministério Público do Maranhão que nos acompanham, eu já integrei aquela instituição, e os meus atuais colegas e amigos do Ministério Público do Estado de Sergipe, instituição a que eu integro com muita honra, muito orgulho, e tenho a satisfação e a gratidão de trazer aqui para o Conselho Nacional do Ministério Público falar um pouquinho sobre um assunto tão caro para nós. Feita essa breve introdução, então, eu vou pedir sua licença para carregar um pequeno arquivo de slides aqui. Só um minuto, modo apresentação. Só são 57 slides, podemos vencer em tempo, não se preocupem. Brincadeira à parte, colegas, mas vamos lá. O título da palestra, então, trata da pena de 15 anos. Se essa limitação é constitucional ou não, em relação à soberania dos veredictos. Em razão do ataque à democracia de ontem, porque toda vez que se ataca, se critica o tribunal do júri, equivale a criticar e atacar a democracia, porque o que fundamenta o júri é a democracia. Não nos esqueçamos, júri é um instrumento de democracia participativa que permite que o cidadão administre o poder judiciário diretamente, sem terceiros, sem intermediários, que são os juízes. Então, a crítica aqui ela é feita sob as vestes do cientificismo. O que significa isso? Sob o argumento falho de que tal questão é científica, ela trabalha apenas no meu campo e eu excluo todos os demais integrantes, todas as demais pessoas que não integram este meu grupo. O nome disso nada mais é do que cientificismo. E desde 1892, Rui Barbosa, na obra célebre dele, já colocou isso de forma muito tranquila quando escreveu sobre o júri. A decisão do juiz é melhor? Eis a pergunta dele. E em letras garrafais, ele nos responde que não. Não há indícios, não há indicativa nenhuma de que a decisão do juiz togado, por maior que seja o estudo técnico que ele tem, seja melhor do que a decisão popular, a decisão do juiz leigo. E para encerrar aqui e retomar a nossa fala com os colegas, este foi o dispositivo de uma sentença judicial de um juiz federal togado. No caso dos autos, não era exigível do acusado Luiz outra conduta. O seu estado de vulnerabilidade emocional, psicológico e financeiro propiciou a prática do delito descrito na exordial ministerial. Esta sentença aqui, da Vara Federal de Brasília, absolveu o réu sob esse argumento da inexigibilidade de conduta diversa. Querem saber a acusação?
Um equatoriano trazia consigo 6 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de Brasília. Réu confesso durante a instrução. Alegou que ele praticou o crime porque passava por condições financeiras ruins e precisava angariar recursos para alimentar a si e a sua família. Eu desafio encontrar um conselho de sentença no planeta que desse esta decisão. Sem mais delongas, vamos ao nosso assunto então, colegas. E tratamos aqui, basicamente, do artigo 492, inciso 1 do CPP, que foi acrescentado, alterado pela lei do anticrime, pacote anticrime. Basicamente diz que o presidente do júri proferirá a sentença que, em caso de condenação, no caso de condenação, uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão determinará a execução provisória das penas. O nosso assunto hoje, um tanto quanto dogmático, é desvendar se essa limitação de 15 anos, que não se sabe de onde veio, é constitucional ou não, no sentido de poder limitar ou talvez cancelar a soberania dos veredictos. Um valor muito caro para nós. Então, quando nós tratamos do assunto, colegas, nós iniciamos com uma distinção muito básica entre execução provisória e prisão cautelar. Execução provisória, colegas, não é espécie de prisão cautelar. Execução provisória não está submetida aos requisitos da cautelaridade. Execução provisória é executar a pena, prisão-pena, não mais prisão cautelar, de forma provisória. É simples assim. Então, não é válida aquela argumentação dos que são contrários à execução provisória, no sentido de que, olha, se é necessária a prisão antes do trânsito em julgado, se vale da prisão preventiva. Não é disso que estamos falando, colegas. Aqui está em jogo a execução provisória da pena própria. E já fica a dica aqui nos plenários. Após a aquisitação, após a decisão do Conselho de Sentença, quando se retorna para o plenário, se não for determinada na sentença condenatória a execução provisória, o que o colega, que é partidário da execução provisória, pode fazer? Requerer pura e simplesmente a aplicação do 492.1e e, de forma subsidiária, requerer a prisão preventiva, mas destacando que é um pedido subsidiário. Tecnicamente não é correta essa solução, mas é uma ferramenta da qual nós temos que nos valer enquanto membros do Ministério Público para fazer valer a vontade que deve ser soberana dos jurados, do Conselho de Sentença. Quando tratamos, colegas, desse assunto, então, vamos para a presunção de inocência. Ela equivale a 3 regras. A doutrina é tranquila em relação a isso. Ela é regra de tratamento. Eu não trato o inocente como se culpado fosse. Exemplo de manual. Súmula vinculante número 11. Algemas. Se não há risco de fuga, de dano a próprio ou a terceiros, eu não emprego algemas. Execução provisória tem a ver com isso? Não. Segundo ponto. A presunção de inocência é uma regra de ônus da prova. Naturalmente, no processo penal, o ônus da prova incumbe ao Ministério Público, enquanto acusador. A execução provisória da pena tem alguma relação com isso? Não, porque no plenário, quando é caso de condenação, o Ministério Público apresenta as provas que foram produzidas ao longo do processo e que são entendidas sob a certeza moral pelos jurados como suficiente para a condenação. Não temos nenhum problema aqui em relação à regra do ônus da prova, que é a presunção de inocência. E temos uma terceira questão. A presunção de inocência ela é regra de decisão. Independentemente de quem tenha produzido a prova, se ao final o juízo restar em dúvida, ele absolve. É tranquilo isso. Isso aqui é processo penal 1, que aprendemos na faculdade. Pergunta, no júri, qual é o juízo que pode ter dúvida ou não para condenar ou absolver? É o juízo técnico? Não. É o Conselho de Sentença. Quando é que o Conselho de Sentença fala? Quando ele aprecia as provas e condena ou absolve. Este julgamento, ele é, e veremos na sequência, definitivo. Não há mais espaço para dúvida. E tanto não houve dúvida que houve a condenação. Logo, a execução provisória da pena não viola a presunção de inocência em nenhuma dessas 3 características, como regra de tratamento, regra de ônus da prova e regra de decisão. Prosseguindo sobre a culpa ainda,
É essencial no tribunal do júri, colegas, entendermos quando é que se define a culpa. A culpa ela é definida a partir do momento em que eu não posso mais alterá-la, reformá-la. Reformá-la por questão de mérito. Anulá-la, juízo rescisório, é outra história. No júri, a partir de que momento a culpa reconhecida pelos jurados não pode mais ser reformada? Na exata decisão do conselho de sentença. Em caso da interposição de apelação ou os recursos subsequentes, não há espaço para reformar a decisão dos jurados. Há espaço para rescindir. A própria anulação por decisão manifestamente contrária à prova dos autos não é mérito. É questão de direito, é questão não equivalente a uma preliminar, mas é questão estritamente processual que implica rescisão, anulação e não reforma. Logo, meus caros, meus amigos, no tribunal do júri, nós não podemos, a rigor, reformar a decisão do conselho de sentença. O máximo que podemos fazer é anulá-la. Então, exige-se, de forma equivocada, segundo sustentamos, a trânsito em julgado da condenação para ver a execução, seja após o encerramento das instâncias ordinárias e do STJ-STF, seja no júri, após o trânsito em julgado da última decisão, do último recurso cabível, que nós sabemos a longa história recursal, o longo caminho que é. Pois bem, essa possibilidade da rescisão será adotada como critério para trânsito em julgado no processo penal, meus colegas. Ela não funciona. Em que sentido? No processo penal, a possibilidade de rescisão ela é eterna. Se transitado em julgado, é possível o ajuizamento da revisão criminal, que pode implicar a nulidade, a desconstituição da condenação, significa que essa possibilidade de rescisão é eterna. Qual é o sentido, então, de eu eleger como um marco representativo o trânsito em julgado, já que para todo sempre é possível a rescisão? Este é o motivo, meus colegas, para que nós não adotemos a possibilidade de rescisão como tendo algum significado para fins da execução provisória. Adotemos um outro critério que tenha pertinência. Este não serve. Já ouvimos. E, aliado a isso, temos que entender que, já que a culpa reconhecida pelos jurados, ela não é objeto de reforma, mas apenas de rescisão, o que acontece quando é proferida a decisão dos jurados, exatamente sobrevém o trânsito em julgado do capítulo que reconhece a culpa, do capítulo da culpabilidade. Não nos esqueçamos aqui que o capítulo da sentença é qualquer divisão que se extrai a utilidade da sentença. O STF entende que é um capítulo da sentença, por exemplo, aquele comando. Certificado de trânsito em julgados, peça-se o alvará, o mandado de prisão. Este é um comando, é um capítulo da sentença para o STF. Quando predominou ali pelo 2016, 2017 a execução provisória, quando na sentença condenatória se fazia essa previsão, transitar em julgados, peça-se o mandado de prisão, e o membro do Ministério Público não recorria contra este comando, o que alguns ministros do STF entenderam? Que aquele capítulo transitou em julgado, já que não houve a interposição de recurso por parte do Ministério Público, tinha que obedecer aquele comando judicial. Independentemente de qualquer questão, esperar o trânsito em julgado. Então, de acordo com a nossa fundamentação, sobrevém o trânsito em julgado do capítulo da culpa. Sem novidade nenhuma até aqui, e vamos agora para o âmago da questão. Falou-se tanto em democracia, fala-se tanto em democracia no Tribunal do Júri. Na manhã de hoje se falou que a Constituição, a lei em geral, não contém palavras inúteis. E quando nós analisamos o termo soberania na Constituição, nós constatamos que ela emprega esse vocábulo em 8 passagens. Como direito, principalmente como direito político, no artigo 14, como fundamento da República, no artigo 1º, e como soberania dos veredictos, no artigo 5º. A própria decisão do STF não é qualificada de soberana pela Constituição. Então, pera lá, nós temos que empregar um significado útil para esta palavra.
porque a lei não contém palavras inúteis. Então temos que imprimir um significado forte. Nesse sentido que nós verificamos a soberania, em um primeiro momento, o que ela preserva? A capacidade, a competência decisória do jurado. Em que sentido? A soberania nada mais é, no primeiro momento, do que a impossibilidade de o juiz técnico reformar, substituir no mérito a decisão do juiz leigo. Se eu, leigo, se a minha decisão de juiz leigo pudesse ser reformada por um juiz técnico, ela não seria soberana, é claro. Só que soberania é mais do que isso, não é apenas isso. A minha decisão, ela é soberana se, não obstante a Constituição diga que ela é soberana, ela só será cumprida depois que o juiz técnico julgar o último recurso da face da terra cabível contra a condenação? Bom, se tiver essa limitação, é uma soberania de Araque. Soberania, no sentido literal, ela não é. Porque soberania, para qualquer dicionário, a etimologia é um poder soberano, supremo, em relação ao qual não há nenhum superior. E se existe um poder superior que limita a minha soberania exigindo o trânsito em julgado, de soberania não se trata. Por isso que fica a pergunta. Decisão que não pode ser cumprida imediatamente é soberana? Claro que não, meus amigos. Não há como sustentar isso. Em prosseguimento, e aqui passamos para a importância de uma decisão, meus amigos, meus colegas, que atualmente tem sido um pouco sonegada no processo penal e não explorada na sua amplitude máxima. Refiro-me à pronúncia. E o fundamento aqui já foi escrito, eu tive aqui, faço uma autopropaganda, o livro que será lançado agora no segundo semestre não tem fins lucrativos. Eu tive a honra e a sorte de ser convidado e de ser aceito como coautor do nosso colega do Rio Grande do Sul, Eugênio Paz Amorim. O Eugênio ele desenvolve uma linha do efetivismo penal, que é um termo cunhado por ele, e sob esta ótica do efetivismo penal é que nós construímos esse pensamento sobre a pronúncia que será exposto agora. É um tanto quanto simples. Só ocorre a pronúncia, meus amigos, se e quando existe viabilidade condenatória. Isso que deve ficar claro. Não se faz pronúncia na dúvida, não se faz pronúncia na sorte, não se faz pronúncia para jogar com a liberdade do réu. A pronúncia ela reconhece uma chance de ele ser condenado segundo o critério da íntima convicção do jurado. Logo, quando ocorre a pronúncia, muito tecnicamente, aqui fica mais dogmática a explicação, quando o artigo 413, parágrafo 1º, fala sobre os indícios suficientes de autoria, os indícios aqui referidos, meus caros, não são indícios enquanto elementos de prova, que estão conceituados no CPP. Indícios aqui é uma forma de o constituinte, de o legislador infraconstitucional ter respeitado a soberania e a competência dos jurados em que sentido? Pode o juiz da pronúncia reconhecer que um elemento é prova ou não? Não. O juízo não pode fazer isso, porque essa é competência do jurado. É o jurado que vai analisar aquele elemento e valorá-lo como prova ou não. O máximo que o juiz pode fazer da pronúncia é reconhecer se aquele elemento foi produzido em respeito ao contraditório, ampla defesa e devido ao processo legal. É por isso que o artigo 413, e ele foi muito sagaz aqui, o legislador, diz isso. A fundamentação da pronúncia é limitar-se-á à indicação da materialidade. Percebam, não é indicação da prova da materialidade. Se aqui era a prova da existência do homicídio, o juízo pode reconhecer. Não obstante, na prática, muitas vezes o juízo reconheça comprovado o homicídio, os jurados podem negá-lo. Por isso aqui não se fala indicação da prova da materialidade, e sim apenas indicação da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria. Esses indícios, reitero, são uma preservação da competência do juiz natural, que são os jurados, para decidirem se aquele elemento é prova ou não e é suficiente ou não para condenar. Então, quando sobrevém a pronúncia, meus caros, o que acontece? O juízo da pronúncia assegura que existe, no mínimo, uma vertente probatória suficiente para condenar.
E mais, quando se interpõe rese o recurso em sentido estrito, e esse recurso é desprovido, nós temos no mínimo mais 2 juízes togados, desembargadores, que também reconhecem a suficiência dessa vertente probatória. Logo, a pronúncia reconhece que existe prova, uma vertente pelo menos, o suficiente para condenar. Então, no caso concreto, uma vítima, uma testemunha. A vítima, depois que é inquirida, ela falece, por alguns motivos, não interessa o motivo, antes da realização do plenário. A única testemunha presencial desaparece, e nós nos enfrentamos com essa situação todo santo dia em tribunal do júri. Mas a prova gravada, a inquirição gravada em áudio e vídeo, é prova, tanto que ela é reproduzida no plenário, não é impugnada porque não há motivo para tanto, e os jurados podem condenar. Se o condenarem, o farão com base nesta prova. Então percebam que a única maneira de a decisão condenatória ser manifestamente contrária à prova dos autos ocorrerá em que circunstância? Naquela circunstância em que o contexto probatório reconhecido pela pronúncia desaparecer no plenário por completo. Aí eu posso dizer que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos. Eu paro por aqui, vou dar seguimento e só deixo a provocação no ar. Este entendimento e raciocínio sobre a pronúncia, ele acaba esvaziando a apelação por decisão manifestamente contrária à prova dos autos pela defesa. Atentem, pela defesa, porque quando sobrevém a condenação, sempre existiu, no mínimo, uma vertente probatória reconhecida pelo judiciário como suficiente para a condenação. Então, agora vamos para o nosso assunto, retornar aqui, que é a positivação. Finalmente, o legislador infraconstitucional, com um retardo desde 1988, reconheceu que o júri é especial e que, como a sua decisão é soberana, ela deve ser executada provisoriamente. Nesse artigo 4921E, cuja leitura foi realizada no início da fala, nós temos uma questão principal e uma acessória, colegas. Nós temos a principal, que é a execução provisória da pena, que nada mais é do que um prestígio, um respeito à soberania do júri. Por outro lado, nós temos um acessório que é a limitação inexplicável dos 15 anos da pena privativa de liberdade. Pois bem, pode o acessório limitar de tal maneira o principal de forma a esvaziar o seu conteúdo? De forma a cancelá-lo? É o que acontece quando a condenação nos termos do 4921E é inferior a 15 anos. Neste caso, um mero aspecto quantitativo, quantum da pena, provocará o quê? O esvaziamento da soberania. Isso leva à seguinte conclusão. Por essa positivação, a condenação inferior a 15 anos de PPL, pena privativa de liberdade, não é soberana. E o raciocínio crítico que se faz aqui é o mesmo que existia em relação àquela excrescência, com todo o respeito, chamada protesto por novo júri. Bastava que a pena fosse superior a 20 anos para que eu rasgasse a soberania prevista desde 88 na Constituição e repetisse um júri sem motivo algum. Não tem cabimento. Então, quando nós analisamos essa questão, a gente parte muito brevemente se é razoável ou não esse critério distintivo. E aqui, em 1 minuto, Karl Lorenz, ele explica pela natureza das coisas o seguinte: o critério que eu utilizo para desigualar, ele é pertinente? Se ele tiver pertinência, é razoável a distinção. Se o critério que eu utilizo para desigualar não é pertinente, a distinção não é razoável. Então, passemos para o tribunal do júri. O júri, o principal é a soberania. O acessório é o quantum de pena. Eu estabelecer o quantum de pena como critério para valer ou não o principal tem pertinência? Colegas, claro que não. Evidentemente que esse critério de 15 anos, inexplicável, ninguém sabe de onde veio. Particularmente, eu já escrevi sobre isso e acompanhei os debates legislativos. Esse limite de 15 anos surgiu no dia da votação no pacote anticrime sem fundamentação nenhuma. E passou. Então, outra crítica ainda dos 15 anos, meus caros. Ele viola o princípio da igualdade. Basta imaginar concurso de agentes, 2 condenações.
Pelas circunstâncias pessoais dos corréus, um tem a pena final 14 anos e 11 meses, o outro tem a pena final de 15 anos e 1 mês. Como é que a igualdade explica que o 15 anos e 1 mês vai ter execução provisória e o 14 anos e 11 meses não? A igualdade não permite isso, não tolera. Mas o que é sustentável, o que cabe a partir daí? Justamente o reconhecimento da inconstitucionalidade com redução de texto. Primeiro eu explico e depois vamos ao exemplo. Para cá, notilho, basicamente, se nessa inconstitucionalidade com redução de texto, se eu suprimir a palavra, a harmonia e o objetivo último do texto restam comprometidos, se houver esse comprometimento, eu não posso fazer a redução de texto. Se eu preservar a harmonia e o objetivo, eu posso fazer a redução de texto. Muito bem, no tribunal do júri, se eu extirpar do texto o limite de 15 anos, eu comprometo o objetivo último? Não, porque esse objetivo é cumprir a soberania. E reclama, exige a execução provisória e imediata da pena. Eu comprometo a harmonia do texto? Tampouco. Então aqui a lição é de Barroso. Nem sempre a interpretação que resulta dessa técnica da inconstitucionalidade com redução de texto é a que se mostra mais evidente. Mas, se ela respeitar o objetivo e a harmonia, ela prevalece. E qual é o nosso exemplo? Muito bem, ADI 11.27.8, que considerou como não escrita a imunidade, que não é mais imunidade, do desacato prevista em favor dos advogados. Percebam aqui, o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis, qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele. Esse ou desacato foi retirado do texto, é considerado não escrito, porque se reconheceu em relação a ele a inconstitucionalidade com redução de texto. Logo, o advogado tem imunidade profissional e não pratica injúria e difamação, mas o desacato sim, por decisão do nosso STF empregando essa técnica da inconstitucionalidade com redução de texto. Em prosseguimento, para aqueles que não concordam com essa técnica e dizem que o objetivo último restará comprometido, muito bem, reconhecemos pura e simplesmente que ele é inconstitucional, o 492.1, a linha E, porque ele ofende a soberania dos veredictos ao exigir 15 anos como limite mínimo. Se eu reconhecer essa inconstitucionalidade, qual é o entendimento a que vamos recorrer, que vai prevalecer? O do HC 118.770, que é o HC clássico, a partir do qual se positivou na jurisprudência a possibilidade da execução provisória da pena sem limite algum. Em prosseguimento, analisemos agora, já em linha de encerramento também, colegas, a parte mais prática daqui. Como é que no dia a dia é possível, e é uma sugestão aqui, com a maior humildade da minha parte, apresentar esse pedido de execução provisória da pena. Essencial, depois da quesitação, colegas, nunca antes. Se, por alguma maneira, for ventilada essa tese no plenário antes da quesitação, o moral, o psicológico dos jurados será influenciado. E o jurado que for informado que a pena dele, a decisão dele vai ser imediatamente cumprida e ele está ali vendo aquele réu, ele pode deixar-se influenciar por essa circunstância que não é jurídica e não deveria ser levada em conta para votar, seja pela condenação ou pela absolvição. Então não há por que discutir a execução provisória perante e com os jurados, já que essa matéria não é da competência deles. Essa matéria é competência do juiz em determinar o cumprimento da vontade imediata dos jurados. Meus caros, nós temos uma linha que sustenta a tal da lawfare, que seria o emprego de táticas de guerra na atuação do Ministério Público, que ele iria para cima, e aqui eu peço licença para inverter a mesa. Essa lawfare que caracteriza o uso, muitas vezes abusivo, de expedientes judiciais, ela é uma tônica por parte de alguns defensores. Alguns, não todos, porque eles se valem da
autorização prevista em lei para interpor todos os recursos possíveis e imagináveis. E não nos esqueçamos aqui que a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos já decidiu que o abuso do direito de recorrer pelo réu defesa é condenável e não deve prevalecer. O que eu quero dizer com isso tudo? Preparemos o caminho para levar às últimas consequências a tese da execução provisória pelos membros que a entendem como devida. Então, no plenário, já preparem, deixem a munição carregada para uma possível correição parcial. Falo de Sergipe. Em Sergipe, a correição parcial depende do pedido de reconsideração ao juízo. No caso concreto, então, terminada a sessão em que não foi decretada a execução provisória da pena, basta, na própria sessão, um membro do Ministério Público pedir a execução provisória e, se o juízo indeferir, já pedir a reconsideração. O juízo tem que se manifestar no momento e fica registrado em ata. Ali é o suficiente para argumentar para o Tribunal de Justiça que aquela decisão causou inversão tumultuária do processo. Tentemos por várias maneiras que alguma delas pode dar certo e ser reconhecida. Nesse mesmo sentido, se não houver fundamentação para não decretar a execução provisória da pena, houve ofensa ao direito líquido e certo do Ministério Público, que representa a sociedade, para a execução provisória da pena. Então tentemos a via do MS também. Pararemos por aqui? Não. Uma outra preocupação agora, mais do que nunca de nós membros, é justamente a dosimetria. Foi comentado hoje de manhã o resultado de um julgamento com 2 homicídios, qualificadoras, tortura com pena de 10 anos. É uma pena, não tem explicação, é claro. Particularmente, eu participei, faz um tempo já, não interessa a comarca, de um julgamento em que 2 homicídios consumados, qualificados, 1 homicídio qualificado tentado, 3 torturas, 2 ocultações de cadáver. Pena final, 30 anos. Tem cabimento? Não. Houve recurso da parte do Ministério Público, foi acolhido esse recurso e a pena final resultou em 64 anos. Então agora temos que nos preocupar com a dosimetria, para com qual finalidade também? Se o TJ der provimento à nossa apelação e a pena final resultar superior a 15 anos, o TJ deverá decretar a execução provisória da pena. Aqui exigimos a máxima atenção do membro que interpôs o recurso para embargar a decisão, se for o caso, diante da omissão e não ter decretado a execução provisória, e exigimos e pedimos atenção máxima do procurador de justiça que atua perante a Câmara para, em questão de ordem, lembrar os desembargadores. A condenação final aqui, excelências, resultou superior a 15 anos. Eu quero pura e simplesmente o 4921, a linha E. Nós temos que começar a envidar os esforços nossos também para esses temas agora. Em linha de encerramento, colegas, será essencial acompanhar o resultado desse recurso extraordinário 1235340. É um recurso interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, a quem eu rendo homenagem, porque o Ministério Público tem que recorrer. Até então, essas teses, o próprio HC 118.770, são teses que foram decididas com base em pedidos da defesa, em habeas corpus, porque eles recorrem e impetram HC contra todos os atos do processo. O Ministério Público tem que voltar a assumir o protagonismo das suas teses e provocar os tribunais superiores para que eles decidam a questão, conforme nosso entendimento ou não, mas nós temos que provocar. Então, neste recurso extraordinário interposto pelo MP de Santa Catarina, distribuído ao relator Barroso, ele apresentou o seguinte voto, consolidando a seguinte tese: a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Detalhe, no caso concreto, a pena é superior a 15 anos. Então, essa tese que o ministro Barroso colocou aqui, independentemente do total da pena, é efetivamente um controle abstrato. Não havia necessidade, no caso concreto, deste acréscimo à tese, mas houve. Em relação a este voto, o ministro Toffoli
votou acompanhando o Barroso. O ministro Toffoli, que votou na execução provisória após o encerramento das instâncias ordinárias contra, ele sempre deixou claro que no júri era diferenciado e no júri ele era a favor. Na sequência, o ministro Gilmar Mendes votou contra, exigindo duplo grau de jurisdição os argumentos que costumeiramente são alegados nesse sentido, e o ministro Lewandowski pediu para o plenário presencial, e não mais o plenário virtual, que é outra forma técnica de julgamento. E este julgamento parou aqui. Como temos repercussão geral nele, este julgamento aqui, exibido na tela, será um divisor de águas. Será antes dele e após a existência dele. Por isso, nós temos de acompanhar e postular, brigar para que os tribunais STJ, segundo grau, e o próprio juízo de direito, primeiro grau, juiz federal, apliquem esse entendimento. Com essas palavras, meus amigos, é que eu agradeço imensamente a oportunidade de ter contribuído um pouquinho aqui neste magnânimo evento. Deixo os meus contatos nas redes sociais aí, nessa era de pandemia, que todos nós estamos nos adaptando, aprendendo, utilizando essas ferramentas de tecnologia. Deixo esses contatos, então estou sempre à disposição para trocar qualquer ideia, conversar e tudo mais. Nesse sentido que eu agradeço de novo e retorno a palavra à condução dos trabalhos. Colega Rafael, parabéns. A Marcélia ali acentuava a forma metodológica e cadente com que você expõe as ideias, é sempre muito elucidativa, tá? Queria te dar os parabéns, agradecer o contributo.